Todo mundo acompanhando? O trecho bíblico começa dizendo que havia um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres, e eu lembro aos irmãos que naquele contexto cultural, o povo assimilou parte das culturas pagãs, e um homem, quando sua mulher era estéril, ele usava esse expediente para que gerasse filho através de uma outra mulher. Então, esse comportamento que nos parece estranho, alguns comentaristas bíblicos usam a expressão que Deus tolerou por um tempo esse comportamento imitado das nações pagãs. Não era uma aceitação, era uma tolerância. E esse homem tinha 2 mulheres, uma chamada Ana, que era o amor da vida dele. O trecho diz que ele amava essa mulher, mesmo ela não dando-lhe filhos, ela era estéril. E ele tinha uma outra mulher chamada Penina, não amava muito, mas tinha filhos com ela. Nos diz também o texto que esse homem ia a Siló todos os anos adorar ao Senhor. Nesse congresso espiritual em que essa família estava reunida, nos diz o texto que a Penina incomodava Ana, provocava, criava situações em que Ana ficava envergonhada. E o texto diz que Ana chorava com isso. Ana se incomodava. O marido de Ana, um homem autoconfiante, tentava consolar sua mulher dizendo: eu não sou melhor do que 10 filhos. E Ana, em seguida, nos diz que ela orou ao Senhor com amargura, com tristeza, angustiada, fez uma oração bem discreta, mexendo apenas seus lábios, e o sacerdote Eli observava o movimento dos seus lábios e achou que essa mulher estava embriagada. Ele chamou a sua atenção pela embriaguez e ela disse: não, eu não estou embriagada, eu estou aflita, estou clamando ao Senhor. E o sacerdote a abençoa e nos diz que pouco depois Deus visita Ana e ela é engravida e ela dá à luz a um menino que se torna um homem extraordinário, que é o profeta Samuel. Meus irmãos, diante desse relato bíblico, nós temos aqui algumas informações que nos ajudarão nessa manhã a entendermos como lidar com conflitos. Antes, porém, notemos que essa família era uma família religiosa. Essa família estava todos os anos naquele mesmo lugar, adorando ao Senhor. Essa informação ela é importante e ela deve ser valorizada por nós, não no sentido deturpado da palavra religião, mas no sentido estrito, particular dessa expressão da nossa religiosidade, pois não apenas Deus deu importância a esse movimento de ajuntamento, a esse movimento de nós pertencermos a algum lugar, mas até a sociologia nos diz hoje que a religião ela é importante para nós mantermos os nossos vínculos históricos, da onde nós viemos, o porquê somos assim, o porquê estamos aqui. A religião, e todas as vezes que nós promovemos encontros assim,
nós renovamos esses vínculos de amizade, de pertencimento e, acima de tudo, os vínculos espirituais. Nós, todas as vezes que estamos num lugar de encontro espiritual, nós estamos lembrando que o nosso Deus nos conduz e nós paramos em algum momento, em algum lugar, para celebrar a sua direção em nossa vida. Os vínculos de amizade, os vínculos familiares, eles são importantíssimos para a nossa manutenção de identidade, de pertencimento, pois é aqui que nós nos tornamos parecidos, nos tornamos iguais e nos ajudamos na caminhada. Algumas coisas são importantes, particularmente na manifestação da religiosidade, não no sentido negativo, eu sempre afirmo isso, como detalhes. Por exemplo, eu gosto muito quando eu encontro o nosso irmão Otacílio, e ele diz assim: eu te conheço desde menino, né? Ele fala assim: vocês eram tudo pequenininho, gordinho, e eu lembro de vocês todos. Veja, meus irmãos, a identificação que eu tenho com essa família. O Pacheco conhece meu pai de garoto também. Algumas pessoas aqui, talvez hoje não, mas algumas pessoas aqui da igreja conheceram meu avô. Então nós temos uma história não apenas de vida, de amizade, de companheirismo, mas nós temos um vínculo espiritual que é renovado aqui, nesses encontros. Nós sabemos quem somos, sabemos o porquê somos e celebramos isso na presença de Deus junto com os amigos. Então essa família era uma família que tinha movimentos espirituais importantes, e esse detalhe que eles estavam ali todos os anos demonstram que essa família levava as coisas de Deus a sério. Em primeiro momento, alguém acha que esse Eucana é um sem vergonha. Talvez hoje seria, mas naquele contexto não. Se o chamarmos de sem vergonha, podemos chamar também o nosso pai da fé, o Abraão, que fez a mesma coisa, um pouquinho pior aos nossos olhos. Então veja, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, meus irmãos, é que essa mulher, ela era amada. E o mais importante é que ela sabia que era amada. E quando nós sabemos que somos amados, talvez para a mulher um pouco mais importante que para o homem saber que é amada, é a estabilidade emocional que ela sente. A despeito de qualquer problema que ela tenha, que ela esteja enfrentando, o saber que é amado dá essa quietude de paz, de estabilidade emocional, onde as coisas exteriores podem estar nos trazendo sofrimento, mas a estabilidade emocional permanece. Porque sabe que alguém a ama, sabe que alguém o ama com todas as forças. É por isso, meus irmãos, que alguns casamentos, algumas famílias, quando perdem dinheiro, quando perdem posses, quando há amor, aquela família permanece estruturada. Quando não há amor, como diz a expressão, quando a crise entra pela porta, o amor pula pela janela, porque não era amor.
Então essa mulher era amada, essa é a segunda informação. E a terceira informação é que essa mulher tinha um problema pessoal que naquele contexto era o pior problema possível de uma mulher. Algo que desestruturava a sua imagem diante da sociedade, pois quem não gerava filhos era mal visto, era desvalorizada. Mas além do contexto social, ela tinha um problema emocional. Ela chorava por aquilo. Ela chorava. Porque a ideia do filho da sua competidora, a ideia original, é que aqueles filhos fossem filhos dela de alguma forma, onde ela pudesse desenvolver o amor por criança, por filho. Mas ali não, ali há uma ruptura. A outra é chamada de competidora, porque a provoca. Talvez aquela coisinha mesquinha, olha meu filho, você não tem, olha meu filho está crescendo, você não tem. Olha que bonitinho, ele já está correndo, ele já está falando alguma coisa, você não tem. E nos diz que ela chorava. Esse é o sofrimento daquela mulher. Se não bastasse isso, ela tinha um marido convencido. Você imagina essa mulher com essa dor, chorando, e aí corre para os braços do marido. Ao invés dele dar uma palavra de conforto, ele é tão centrado em si, tão egoísta, tão vaidoso, que ele acha que a presença dele é a solução dos problemas dela. Ele deveria ser o bonitão, né? Aquele que se acha. Ela vem chorando e ele diz assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. Em outras palavras, como uma mulher que tem um homem igual a mim, fica chorando por qualquer coisa. Olha a indiferença desse homem. E ela chorava. Isso é uma frustração grande. Dentro de casa, aquele que deveria ser o seu apoio é o que causa maior frustração. Porque a dor de ser tratado com indiferença dentro de casa é muito mais doída do que a dor da indiferença dos de fora. Em seguida, essa mulher, chorando, ela tem um tempo com Deus, chorando na presença de Deus, e ela faz uma oração baixa, apenas com seus lábios. E o sacerdote, vamos chamar ele de pastor, ele não tem discernimento espiritual. Ele olha aquela mulher chorando, ao invés de se aproximar e perguntar o que está acontecendo, ele já conclui: essa mulher está embriagada, essa mulher está bêbada, essa mulher está falando sozinha. E chama a atenção dela. É quando ela confessa: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu estou aflita, estou orando. E o choro daquela mulher, aqui não está desenhado, mas o choro aflito daquela mulher tocou no coração de Deus. Acabou o congresso, acabou tudo, eles ficam um tempo e nos diz, na sequência, que Ana teve relações com seu marido e Deus se lembrou dela nesse momento inusitado
e ela engravidou. E ela teve um filho. Meus irmãos, essa mulher tem 4 problemas relacionais a serem vencidos, a serem superados, que deve chamar a nossa atenção para nós equipararmos como ela trata seus problemas e como nós tratamos os nossos problemas. O primeiro problema dela é a tal de Penina, essa mulher irritante que provocava Ana. Estão numa festa, estão num momento de celebração, e como tem gente inconveniente que estraga o prazer da gente, mesmo quando nós estamos celebrando as coisas boas da vida. E a Penina a provocava. E qual foi, meus irmãos, a resposta de Ana à provocação de Penina? Foi: que adianta ter esses filhos se o marido ama a mim? Foi essa a resposta? Não. Ou foi: que adianta ter esses meninos aí se o tratamento que o marido dá para você é com desprezo, para mim é com carinho. Olha como ele me serve. Enquanto ele te serve uma vez, ele me serve 2. Que adianta ter filho, mas não ter atenção? Foi essa a resposta dela? Não. A resposta dela foi chorar. Ana não falou nada para Penina. Ana chorou. E veja, meus irmãos, que algumas vezes nós precisamos decidir se nós descemos do salto da etiqueta, do ponderável, e nos misturamos com a baixaria, ou nós mantemos a postura, mesmo que isso nos cause sofrimento. Quem chora é porque está sofrendo. Quem chora é porque está sentindo dor. Ou será que Ana não teve vontade de falar assim: ah, sua feia, sua mal amada, esses moleque feio igual você? Você acha que Ana não teve vontade de fazer isso? Só porque ela é graciosa? Provavelmente sim, meus irmãos. Mas Ana escolheu não se misturar, não se rebaixar, não perder a compostura, não perder a comunhão com Deus, mesmo que isso lhe custasse sofrimento, porque de alguma forma ela tinha que extravasar. Ou extravasa gritando, brigando, ou extravasa no choro. Ana preferiu chorar. E ela chorou e não levou aquela confusão adiante. Ela não aumentou aquela rivalidade, ela preferiu chorar. Essa é a resposta que Ana dá à sua competidora. O segundo problema é o esposo. Como que Ana respondeu ao marido? Como você, minha irmã, responderia caso seu marido fosse sem noção, igual esse sujeito aqui, que foi insensível à dor da sua esposa?
Vamos chamar Eucana de um homem sem noção. Qual resposta que nós damos à pessoa sem noção? Pessoa que o centro do mundo é o seu umbigo. Pessoa que enquanto você está sofrendo, ele está rindo. Está mais preocupado com uma espinha do seu rosto do que com 400 mil pessoas morrendo. Como é que respondemos a pessoa sem noção? Ana nos ensina isso. Qual foi a resposta de Ana, meus irmãos? Quem quiser ler aí rapidinho. Foi essa? Você é um sem noção? Você é um xureque? Você é um grosso? Você é um tolo? Qual foi a resposta dela? Sabe qual foi? Nenhuma. Silêncio. Meus irmãos, veja que silêncio gritante para o ouvido de um insensível é a melhor resposta. Eu sempre pensei isso e concordo agora com Ana, que com sem noções nós não devemos gastar a nossa lábia, nos estressarmos. Porque Salomão fala isso, se você responder ao tolo segundo a sua estultícia, você está se fazendo igual ele, está entrando no jogo dele. E Ana sabia que, embora seu marido fosse um homem bom, um provedor, um homem religioso, ele tinha essa vaidade de se achar a resposta do problema dela. Mulher quer filho e o cara está dizendo, eu sou melhor do que 10 filhos. Pensa bem, meus irmãos, se não é para rir com isso. Você já conheceu gente assim, sem noção, que ele acha que ele é o rei da cocada preta, né, como dizem? E essa mulher, ela é tão extraordinária que ela não se estressa com ele. Ela sabe que não vale a pena. Ela simplesmente fica quietinha. Não fala nada. E eu acho que deve ser assim. Eu acho que algumas pessoas não merecem resposta. Você tem que dar o silêncio. Algumas questões, o silêncio é melhor do que fala, porque aqui o problema de Ana não é resolvido pelo marido, pela competidora. O problema dela é pessoal. E se ela discutir com essas pessoas, além do problema pessoal, ela vai ter agora problema com pessoas. E como é triste, meus irmãos, quando nós temos problemas pessoais, problemas particulares, e aqueles que estão no entorno, ao invés de nos aliviar, eles causam mais problemas ainda para nós. E o silêncio, eu lembrei aqui de uma fala de Salomão, que ele diz que até o tolo, quando está em silêncio, ele é tido por sábio. Isso significa que sábio não fala à toa. Quem é tolo quiser se disfarçar de sábio, é só fechar a boca. E Ana, essa mulher sábia, ela não responde ao marido sem noção. Por fim, nós chegamos aqui, talvez numa das maiores frustrações de Ana. Porque tudo bem você ter um problema em casa e ser incompreendida, mas você chegar na igreja e aquele que é a sua referência espiritual, vamos pensar no pastor, aquele que, segundo Malaquias, ele é como um anjo de Deus,
um homem que tem respostas de Deus. Malaquias diz que o povo busca resposta no sacerdote. E aí você chega no lugar de encontro espiritual, esse que deveria te dar as respostas que você não encontrou em casa, que você não encontrou no marido, que você não encontrou na congregação. Ele não tem discernimento espiritual. Ele tem suas palavras ofensivas. Pois aquilo que era a maior dor dessa mulher é tratado como um comportamento de pessoas baixas, de pessoas vadias. Aqui na minha versão diz isso. E ela, veja meus irmãos, que extraordinária essa mulher. Como ela respondeu a esse homem que não tem discernimento? Os irmãos lembram quem é esse homem? Eli. Os irmãos se lembram como era a casa dele? Perdeu o controle da casa. Os filhos faziam o que queriam na casa dele. Profanaram o templo. Profanaram as coisas santas. Templo só mais para frente a gente vai ter. E nos diz a Bíblia que ele era um homem frouxo, ele não corrigia seus filhos adequadamente. Talvez nem trabalhasse mais, porque diz aqui que ele era gordão também, né? E não é gordão que nem nós assim, né? Que visita muitos crentes, toda casa tem um cafezinho e a gente acaba engordando, né? Esse não, é de preguiça. E a fama desse sacerdote corria, todo mundo sabia disso. E o que Ana fez? Ana fez assim: eu não estou bêbada não, quem deve estar bêbado é você. Cuida nem da sua casa, seu gordo. Ana fez isso? Não fez, meus irmãos. Olha que interessante. Ana apenas respondeu o certo. Apenas respondeu de si, sem se preocupar com o que o outro era. Ou seja, as provocações paravam em Ana, ela não dava corda para as coisas. E ela disse: não estou bêbada, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou orando. Veja, meus irmãos, como respostas sinceras não precisa apontar o erro do outro. Estava falando com minha esposa há poucos dias do Billy Graham. Billy Graham, depois do apóstolo Paulo, foi o maior pregador que o mundo já teve. E um repórter perguntou para ele como é ser o maior pregador da história. Ele disse: você está fazendo a pergunta para a pessoa errada. O maior pregador não sou eu. O maior pregador é o Jimmy Swaggart. Ele é melhor do que eu. Só que o Jimmy Swaggart, ele tinha caído em adultério, ele se envolveu com prostituição. Não sei se os irmãos se lembram disso. É um pregador extraordinário mesmo. E o Billy Graham não disse: olha, eu devo ser melhor mesmo, porque eu nunca adulterei, eu nunca me envolvi com prostituição, e acabasse com um concorrente. Ele não fez isso, ele disse: olha, eu não sou o melhor. O melhor é aquele lá, que tinha caído em pecado. Mas a sua resposta não tem a ver com o outro, tem a ver consigo. A resposta de Ana não tem a ver com o pastor que estava fora do peso, que não cuidava da sua casa, que não enxergava direito, deixava passar tudo. O problema era ela e Deus. E aqui, meus irmãos, vale uma provocação. Nós precisamos decidir que tipo de resposta nós damos às nossas provocações, aos nossos problemas. Ou nós partimos para a baixaria,
Ou nós respondemos de maneira precipitada, ou nós respondemos assim, como Ana, com sabedoria e com Deus, com fé, com inspiração. Porque o resultado de tudo isso levou Ana à vitória, levou Ana à conquista que precisava. Imagine se Ana tivesse brigado com Penina, tivesse brigado com o marido, tivesse brigado com o sacerdote, tivesse blasfemado contra Deus. Eu não tenho filho, o Senhor ainda me dá um marido ogro desse, o Senhor me dá uma competidora provocadora, um pastor como esse. Podia ser outro pastor e ficasse reclamando. Mas não, essa mulher tratou todo mundo com honra, se manteve sofrendo a despeito de todas as dificuldades, sem reagir a nada, simplesmente chorando, e no final de tudo, ela busca a Deus, pastor que deveria abençoar ela, orar junto, tratou ela mal, e ela disse: eu estou buscando a Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Vou dar ele para o serviço do Senhor. E o resultado de tudo isso, meus irmãos, Deus se lembrou de Ana, se lembrou do seu sofrimento e visitou Ana, e ela teve um filho tão extraordinário quanto foi a sua mãe. Mulher extraordinária gerou um filho extraordinário, um profeta extraordinário. E no capítulo 2, para a pregação não ficar muito extensa, no capítulo 2 nós temos o Cântico de Ana, onde ela reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, os projetos vãos dos homens, e exalta a Deus, aquele que tira a vida, aquele que dá vida, aquele que dá estéril, faz com que ela seja mãe de 7 filhos. Porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor vê o sofrimento dos seus servos, o sofrimento das suas servas, e o Senhor não é indiferente. Não ache que Deus não estava acompanhando o sofrimento de Ana com a Penina, depois o sofrimento de Ana com o marido, com o sacerdote, com a própria doença. Deus estava acompanhando. E na hora certa, Deus agiu em sua vida. E ela foi abençoada, e ela recebeu o milagre que tanto precisava. Aquela que chorava agora ri. Aquela que era desprezada, agora envergonha aqueles que desprezavam. Aquela que era doente agora tem saúde, porque Deus faz assim com os seus servos, com as suas servas. Amém, meus irmãos? Vamos orar pensando nessas coisas? Vamos orar pensando nos nossos desafios, nos nossos sofrimentos. Quais respostas nós damos aos nossos sofrimentos, aos nossos desafios? Como nós conseguimos manter Deus no centro de tudo, mesmo que há agitação exterior, como que nós entronizamos Deus no centro da nossa vida? Vamos pedir ao Senhor que nos visite, que nos abençoe, e eu peço que você, inspirado nessa palavra, que o nosso Deus olha todas as coisas, você perceba isso, Ele está olhando para você. Ele está olhando para os teus desafios, para o teu sofrimento. E quem sabe, hoje seja o dia em que Ele olhe para você e fale: é hoje que eu vou te abençoar. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor.